Bom dia! Aqui nossa live para terapeutas, para estar engajando a carreira de vocês, para que você tenha um alcance diferenciado, viva de terapia, ganhe seu dinheiro. E hoje eu vou fazer aqui um bate-papo com a Carol. A Carol, ela é nutricionista e ela tem uma carreira super linda, uma carreira de formar outras nutricionistas para um trabalho importante. E é por isso que Carolzinha tá aqui hoje com a gente, para estar somando nesse aspecto. Carol, já tá aí, vou te enviar a solicitação. Bem-vinda! Foi. Tudo bem, Olá, Carol? eu tô bem. E você, como é que tá, Vanessa? Tudo bem? Bem, que bom te ver! Tô aqui Né? tô aqui É, na hora entrando. que a gente entra, tem que enquadrar no novo quadradinho que a gente cabe. Ah, Flor, muito obrigada pelo convite, viu? De estar aqui com você, de poder trocar um pouquinho com você. Ai, fiquei super feliz também, Carol, porque tenho certeza que vai somar muito para o pessoal aqui da academia, para as terapeutas, sabe? Você aí com a tua experiência na nutrição, a gente abrir um pouco a visão para esse olhar de carreira, o quanto é Uhum. importante, né? Quando Sim, você vai para uma profissão, você olhar o que de fato você pode trilhar, o que você pode alcançar, não ficar ali solta, né? uhum. Ah, eu fiz essa profissão, vou tentar aqui, vou tentar. Não, tem caminhos que vão te colocar para ser uma profissional bem-sucedida. E eu acho que é Sim, isso que faz a diferença. E aí, eu queria sabe. que você fale um pouquinho do teu caminho de Nutri. Como que você despertou que tinha um diferencial, Carol? Certo. Antes de eu falar disso, deixa eu complementar um pouquinho do que você falou, que aqui, né, sempre que eu faço as lives, assim, com as minhas alunas, as nutris, eu falo sobre a importância da gente ouvir outras nutricionistas, o que que elas fizeram, né? Mas existe uma importância também da gente ouvir pessoas de outros nichos, que não só nutrição, porque é exatamente esse ponto, né? Poxa vida, às vezes a minha visão tá tão limitada ali ao que eu aprendi na faculdade, às vezes que eu aprendi em um curso. Aí eu abro um pouquinho a minha visão vendo outros profissionais da minha área, abro ainda mais a visão na hora que eu enxergo profissionais de outras áreas, porque no fim das contas existem muitos pontos de intersecção, né? Muitos pontos que podem tirar insights, então eu espero contribuir com todo mundo. Vamos lá, deixa eu contar a minha história aqui um pouco com a nutrição. É uma história bem grande, então eu vou dar uma resumida nela, né? A Vanessa estava ali falando que hoje eu trabalho ensinando nutricionistas e além disso, né, eu trabalho com crianças também. Esse foi meu primeiro trabalho na nutrição. Então, quando eu me formei, eu acho que, assim como boa parte dos profissionais, quando se formam na faculdade, falei, e agora, né? Certificado na mão, CRN na mão, vamos fazer o que da vida? Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Porque a oportunidade de emprego não está ali na porta da tua graduação, né? Não é ali que isso acontece. E eu me formei na USP em Ribeirão Preto e os meus pais moravam na região de Campinas. E eu acabei voltando para casa deles. E nesse retorno, né, o que eu queria era trabalhar, Vanessa. Era isso que eu queria da vida, eu queria trabalhar, aquela ânsia de, meu Deus, quero ir para o mercado de trabalho. E eu comecei a procurar várias oportunidades dentro da nutrição, né? E uma das que apareceu ali naquela época foi a oportunidade de trabalhar numa escolinha. Eu comecei a trabalhar ali naquela escolinha e em mais outras coisas também, paralelamente. Só que eu entendi naquele primeiro ano que trabalhar com crianças fazia meu coração cantar, sabe? Então, eu acho que ali foi um grande momento. Eu adorava as outras coisas que eu fazia também. Mas aquele primeiro momento foi a hora que eu falei assim, poxa vida, o que que eu quero fazer pro resto da minha vida se eu tiver que fazer alguma coisa? Falei, de tudo isso é o meu trabalho com as crianças. Eu quero poder trabalhar com as crianças, né? E olha que legal quando você fala que saiu em busca de trabalhar, de ir para Uhum. fazer acontecer. Isso eu já percebo que é o primeiro diferencial de quem consegue uma carreira bem sucedida que eu digo financeiramente, de Uhum. trabalho. Porque ontem eu estava falando disso nos stories, tem um modo estudante e tem um modo profissional, e eles são diferentes. Mesmo que Uhum. a profissional vai continuar se especializando e se aprofundando, você encarar o que você faz como profissional é muito Uhum. diferente de estudante. A hora que Total, você total. sai da sua formação e fala, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou atrás,
e começa, esse movimento ativo vai te fazer começar a realmente se colocar como profissional e ver que tem esse espaço para você. Sim, e eu acho ele muito importante, sabe? Independentemente se você está saindo agora de uma formação, ou se você ficou meio que empacada ali, depois de ter se formado, né? Sem ir para o mercado de trabalho. Porque naturalmente eu vejo muito disso, assim, hoje como eu lido com vários profissionais e próprios estudantes de nutrição, eu vejo muito dessa perspectiva do, nossa, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. E é normal, porque é o modo da faculdade, né? O que você tem ano que vem? Você fez o primeiro ano da graduação, que você tem ano que vem? Mais um ano de estudo. E no próximo, mais um de estudo. No meu caso, que eram 5 anos de graduação, 5 anos de estudo. Uhum. Mas essa diferença entre entender que nunca vai se parar de estudar, né? Você tem aí, sei lá, mais de 20 anos de profissão, continua estudando. Eu tô chegando em quase 10, continuo estudando. E eu brinco, eu tenho uma aluna minha, Vanessa, ela tem 33 anos de formada. Ela tem mais tempo de formada do que eu tenho de vida. E aí, eu falo pra ela, eu falo, Li, quando eu crescer eu quero ser igual você, sabe? Eu quero continuar estudando, porque é isso que vai também, eu acho, fomentar o fato da gente ir crescendo profissionalmente. Só que não adianta só estudar, porque se você não vai pro mercado de trabalho, que beleza, o que você vai fazer com seus estudos? Vai guardar ele na estante? Porque, né, é isso. Então, eu tinha desde a faculdade, na verdade, já essa coisa com o trabalho. Eu me envolvi em muitos projetos de cultura e extensão. Então, eu procurava realmente por entender como seria estar em ação. E aí, quando eu saí, eu falei, não, eu quero. E eu tinha também uma visão que eu acho que às vezes é um pouquinho não tão falada, sabe? Mas que é importante falar, que assim, eu queria ganhar dinheiro. Eu também queria. Tipo, eu amava o que eu fazia um bem enorme para a humanidade, tanto trabalhando lá com a escolinha, tanto trabalhando com as outras coisas. Eu trabalhava também com segurança alimentar em restaurantes, nesse comecinho, né? E, gente, aquilo que eu fazia era maravilhoso. Imagina, ninguém passava mal quando ia comer naquele restaurante. As crianças estavam felizes da vida, aprendendo mais sobre alimentação saudável, e eu queria também poder ganhar meu dinheiro a partir daquilo. Então, eu também tinha essa chavinha de, poxa vida, eu quero poder ganhar meu dinheiro logo, né? Até porque eu também tinha um fato ali que me impulsionava, que era o fato de eu ter voltado para casa dos meus pais depois de 5 anos trabalhando. E que tá tudo bem, eu acho que assim, gratidão aos meus pais, sabe? Me deram tudo, me proporcionaram eu poder ir atrás desse trabalho ali no começo, mas a gente também tem que fazer ir atrás. Então eu queria ir ganhar a minha vida. Era isso que eu queria, né? Nossa. E beleza, ali eu comecei. Então, eu acho que essa mudancinha de chave, sabe, ela é muito importante para qualquer profissional. Eu tenho a Mari é uma aluna que eu lembro quando ela veio se inscrever para minha turma, ela falou assim, Carol, eu preciso te falar uma coisa. Antes eu trabalhava, e aí eu precisei largar meu trabalho. Um trabalho, eu não lembro exatamente o que era, talvez numa loja. Ela falou, eu precisei sair do meu trabalho para o ano de estágio. E agora eu me formei, a minha mãe está me auxiliando, né, financeiramente e tudo mais. E eu quero poder tirar esse peso dela. E eu falei, Mari, os nossos pais estão aqui, né, nessa vida, para nos auxiliar, aceita isso. E minha filha, agora corre atrás, né, de fazer diferente. Então, eu vi uma velocidade nela que às vezes eu não vejo em outras pessoas, que tem a ver também com a questão financeira, né? Então, quando a gente não olha para isso com, ai, meu Deus, não quero ganhar dinheiro, né? Ai, porque dinheiro é feio. Porque não é, gente. Dinheiro simplesmente, quanto mais você ganha, significa que mais pessoas você está ajudando. E mais você vai poder ajudar, mais você vai poder crescer. Carol, é só isso. Você está falando da profissão, eu vejo demais aqui. Eu recebo muitas, às vezes não alunas minhas, mas muita gente que está aqui na academia, que são terapeutas, que falam assim, mas agora eu já fiz tanto curso, eu eu não vou fazer mais um curso. Ou, eu já fiz tanto curso e não consigo trabalhar. Falei, gente, aprofundar, especializar, vocês vão fazer isso de hoje para todo sempre trabalhando com o ser humano, né? Porque cada hora é um movimento. Agora, você quer fazer mais um curso? Isso também não quero para você, não. O que eu tenho aqui para te oferecer é uma formação que vai te dar a capacidade de trabalhar com algo que dê resultado prático e ganhar dinheiro. E tenho trazido isso muito claro, que é o que você falou, né? A gente passar dessa barreira do dinheiro. Porque a hora que eu recebo mensagens assim, Vanessa, eu sou terapeuta, mas eu só tenho amigos. Você já cobrou por uma sessão? Não. Então, desculpa, você ainda está no modo estudante. Isso não é ainda ter a carreira de terapeuta.
Isso é gostar de ajudar, é gostar de mexer com energia, é gostar de conhecer. Tem uma diferença entre se aprofundar no autoconhecimento, ainda mais que a gente, como terapeuta, não é a faculdade que determina, né, Carol? É diferente, suas alunas elas saem com diploma, tá bom, e agora, né? O que que vem? As terapeutas, às vezes, é quem fez um curso pontual no final de semana e se encantou. Normalmente é quem teve um problema muito forte na vida e superou, e aí quer ajudar os outros a superarem. Mas vamos imaginar que se fosse uma faculdade, enquanto as terapeutas atendem apenas amigos, parentes, sem cobrar e estudando, ela está na faculdade. Ela só vai estar na carreira e no mercado de trabalho a hora que ela sair para esse movimento de ganhar dinheiro com isso e ter métodos práticos que resolvam cada vez mais ou que diferenciem. Que aí eu acho que você conseguiu sacar. Quando você viu as crianças e que isso tocou teu coração, como que você podia se diferenciar dentro do que você estava oferecendo? Né? Sim. Esses pontos são importantes. Total, vou te contar aí, então, essa história das crianças, né? A primeira vez que eu entrei na escolinha, porque que acontece? Essa cidade onde os meus pais moravam, eu lembro que tinha uma via principal que a gente pegava assim para ir para casa dos pais, dos meus pais, né? E tinha uma escolinha muito grande. E aí quando eu passava na frente daquela escola, eu pensava assim, poxa vida, podia vir oferecer meu serviço aqui. Mas não passei muitas vezes não, viu? Passei algumas e logo fui lá, toquei a campainha, a dona da escola saiu. Ela falou, Carol, você vem aqui então, né, para me apresentar um outro horário, agora tá um pouco conturbado. Beleza, voltei lá, apresentei o serviço e ela gostou e eu fiquei, né? Nessa escola, aliás, assim, sabe aquela escolinha que você guarda no coração? Porque foi foi minha escola, assim, foi onde eu aprendi tudo relacionado às crianças. Por quê? Apesar de, né, ter me formado em uma das melhores universidades, sabe? Primeiro dia que eu chego lá, Vanessa, chego eu, linda, maravilhosa, querendo fazer acontecer naquela escola. E foi o caos, foi o caos. As crianças, eu tinha preparado uma atividade de educação alimentar e nutricional, e as crianças comeram essa atividade, porque não estava apropriada para a faixa etária, né? Eu levei papel para trabalhar com umas crianças muito pequenininhas. Aí, assim, eu não soube conduzir a atividade com as crianças tão bem. E eu sei que eu voltei pra casa e eu falei, mãe, não vai dar, né? Tipo, nossa, eu não vou voltar mais, não nasci pra fazer isso. E aí ela falou, minha filha, dorme, né? Relaxa, amanhã você acorda e você pensa direito, você tá nervosa do dia. Eu falei, tá bom. E no outro dia eu acordei determinada a entender o que é que eu não sabia. Eu falei, caramba, o que é que eu não sei? Porque alguma coisa tem. Aquelas professoras sabem lidar com as crianças. O que é que eu não sei? Porque o que elas têm que comer, eu sei. Então, o que né, um atendimento que não é tão legal, eu imagino que isso possa acontecer com terapeutas. A gente vai lá, a gente estudou e de repente faz um primeiro atendimento, uma primeira ali contato com o cliente não é tão legal, o que eu penso ali, né? Poxa vida, vamos ter um olhar diferente? Então, o que eu posso fazer de diferente agora? Como é que eu posso mudar isso? O que é que eu tenho para aprender? E foi aí que eu comecei a ir atrás de formas realmente de lidar com aquele público. E eu percebi que eu precisava de ter alguma coisa que chamasse uma atenção diferente deles, sabe? Para poder estar lidando com as crianças. Deixa eu te perguntar, você tá vendo minha imagem aí? Não tô. Então, você virou a tela. Pera. Desvira ela aí. Se você der 2 toquezinhos na tela, eu acho que desvira. Ou o meu agora tá aparecendo bem no meio, Vanessa, aqui na minha cabeça. Aí, agora você voltou. É porque eu não tô me vendo. Apareceu uma mensagem no meu celular e aí E você saiu? Agora eu te enxergo. Você tá aí linda, maravilhosa. Eu tô vendo aqui um preto, eu tô vendo você, então tudo bem, não precisa me ver. Não, eu tô te enxergando sim. Às vezes o Insta faz umas atualizações, né? E aí a gente não sabe. Mas enfim. Aí eu sei que eu comecei a ir atrás de formas de aprender a lidar com aquelas crianças. E quando eu comecei a entender um pouquinho mais daquele mundo, eu também entendi que trabalhar da mesma forma que todo mundo trabalhava não ia me fazer chegar naquele lugar de sucesso que eu esperava. Entende? Esse é o ponto principal, assim. Que momento que você sacou que ser uma profissional que tivesse uma abordagem diferente podia te dar um ganho financeiro diferente, Carol? Então, eu acho que
esse momento ali das crianças, né, esse primeiro contato com as crianças que foi muito ruim, eu acho que ele foi um momento muito importante no todo, assim. E tiveram alguns. Esse foi muito importante porque eu lembro de eu voltar para casa, assim, extremamente chateada mesmo, sabe? De chorar em casa e tudo mais. E eu falei, poxa vida, 5 anos de graduação. Não é, foi uma boa graduação, sabe? Eu fui dedicada, porque poderia ter isso também, né? Mas eu fui dedicada. Minhas notas eram boas. Caramba, o que aconteceu? O que é que eu não sei? E aí eu entendi, eu falei, se for para fazer esse trabalho mediano aqui, eu nunca vou conseguir poder ganhar mais dinheiro com a nutrição. E era uma coisa que eu lembro, eu tinha uma colega de sala, sabe, Vanessa? A gente brincava, enquanto todo mundo existe, infelizmente, né? Eu não sei como é entre as terapeutas, mas na nutrição, infelizmente, existe muito do nutricionista ganha mal. E eu ouvia isso dos próprios colegas de classe antes da gente se formar, porque nutricionista ganha mal, nutricionista ganha mal. E eu e uma colega, a gente falava total ao contrário. Não, nutricionista pode ganhar muito bem. E eu vou ser uma dessas. Então lá eu já tinha essa visão. Quando eu entrei na sala de aula com as crianças e fiz um trabalho, desculpa a palavra, de meleca, não vou falar o palavrão, mas foi um trabalho de meleca, sabe? Eu falei, não tá compatível. Se eu quiser ganhar bem com isso aqui, não tá compatível. Então, o que é que eu preciso de fazer diferente? Essa foi a primeira vez, né? E aí, a gente não tem realmente, né? Hoje, eu falo que assim, nós vivemos os melhores dos tempos. Porque naquela época, não tinha onde você ir procurar um curso, sei lá, igual a Vanessa tem o curso dela, não tinha como eu ir procurar o curso da Vanessa, eu tenho meu curso, não tinha como eu... Isso aqui não existia, né? Não existia. Aonde Ali em 2012, 2013. Era isso. Não tinha, você entrava em alguns blogs, existiam alguns blogs, cursos presenciais que às vezes você precisava se deslocar a grandes distâncias, né? E ali eu comecei a construir muito contato com as professoras. E eu falei assim, poxa vida, eu tenho que ir além do que eu aprendi lá naquela graduação. Porque aquilo me deu a base, me deu a formação, entendi. Mas o que eu preciso saber de diferente? Então eu comecei a estudar mais sobre pedagogia e, enfim, eu fui criando a minha forma de trabalhar com as crianças, que hoje, inclusive, é o que eu ensino aqui, né, nos nossos cursos. Esse foi um grande momento. E aí, depois, eu acho que um segundo grande momento foi quando, desse primeiro ano para o segundo ano, o que eu fiz? Eu trabalhava nessa uma escolinha e eu me dividia entre outras várias coisas, né? Restaurantes, representação, gente, fazia de tudo. Era assim. Mas eu falei, não quero fazer de tudo para sempre. O que eu gosto de fazer? Gosto das escolas. Tá, vou procurar mais escolas então. E aí eu descobri que eu precisava aprender não só sobre como diferenciar o meu serviço, mas também como vender o meu serviço, né? Porque por algum acaso, aquele primeiro foi sorte. Porque hoje eu vejo que eu não fiz uma boa venda do serviço para aquela escola, né? Eu não fiz uma boa oferta mesmo, mas a escola estava precisando. Então juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Uhum. Só que no outro ano não estava assim. Então eu também fui entendendo que aprender sobre vendas é muito importante. Então quando você me fala assim, Vanessa, poxa vida, aqui eu ajudo, né, as terapeutas a ganharem mais dinheiro. Aqui eu ajudo elas como oferecerem o seu serviço. Gente, isso é uma riqueza, assim, que não tem tamanho. Porque no geral, o que os cursos ensinam? O que as pessoas ensinam? Simplesmente atender, né? Simplesmente como fazer. Essa parte é importante? Total. Sem essa, a gente sequer pode falar de pensar em ganhar dinheiro. Não tem, né? As coisas não podem estar desconexas. Só que não adianta falar de um bom atendimento e não pensar na oferta do seu serviço, porque senão também está desconexo. Eu faço entregar o serviço, né? Eu tenho posto isso como 2 pilares. O programa de formação hoje, ele ensina, assim, um método diferencial, que a terapeuta vai se sentir segura para atender, resolver, mas também ensina ela a vender esse trabalho. Porque senão, o que adianta ela aprender esse diferencial e não ter para quem entregar? Para cuidar de amigos, para cuidar... E você sabe, como não é uma faculdade e não tem esse primeiro passo de uma vez disruptivo na terapia, a nutrição, você tem uma faculdade e o primeiro passo é no dia seguinte que acabou as aulas. Acabaram as aulas da faculdade, você tem que fazer alguma coisa ou não, né? Ou fazer, continuar no modo estudante. Como o processo da formação da terapeuta
muitas e muitas vezes ele vem de uma dor pessoal emocional, de uma descoberta de conhecimento, para depois isso poder virar uma habilidade profissional. Enquanto a terapeuta ela tem um conhecimento de ir lá ajudar os amigos, ajudar a família, aquilo preenche um lugar da dor que ela passou. Porque quando ela teve a dor emocional dela, talvez não teve quem amparasse, quem mostrasse. Ela descobriu um caminho de autoconhecimento. Então ela sente que enquanto ela ajuda família, amigos a se descobrir e escuta, nossa, que legal, nunca imaginei que podia ser assim. Olha, me ajudou demais. É como se aquilo entrasse no pagamento da terapeuta daquele conhecimento. E aí ela fica num comportamento de mais cursos e ajudando a família. Só que isso ainda é como se estivesse na faculdade. Então é fundamental quando você dá esses dois momentos, quando você mostra essa visão do trabalho, né? E a gente falando de nichos diferentes, enriquece demais, Carol. Porque é fundamental que a gente perceba que na terapia, esse é o momento faculdade. E momento que você vai olhar a tua carreira, a hora que a terapeuta se coloca para um método que resolve e a vender esse método. Porque eu tenho que entregar isso para as pessoas. Quanto mais pessoas eu transformar, mais pessoas eu vou ajudar de verdade. Eu saio de uma ajuda rasa ali para o problema que eu conheço das pessoas e vou para uma ajuda eficiente. Que eu acho que vem a mesma pergunta que você se fez lá quando estava com as crianças e deu errado. O que eu não sei? Que eu ainda não consegui olhar a minha carreira de terapeuta com uma ajuda eficiente e viver disso. Que é isso que a gente ensina, impulsiona, né? O que a terapeuta ainda não sabe para poder viver de terapia? Como que ela tem que fazer? Que foi a pergunta que eu me fiz em algum momento. Quando vocês fazem essa pergunta, o que eu não sei, que eu não estou conseguindo deslanchar aqui, isso te fez ter um movimento ativo de vender e de entregar resultado. E isso é muito legal. Você vê nas tuas alunas isso, delas começarem a pôr em prática e terem um contato diferente com a profissão em termos da venda? Olha, eu falo muito no ouvido delas esse negócio da ação, viu, Vanessa? É 100% que vai para a prática logo de saída? Não, não é. Mas eu percebo que, assim, cada vez mais eu tenho conseguido trazer essa questão da ação, e não só para as alunas, mesmo abertamente, nessas lives que a gente faz, né? Nos eventos gratuitos. Eu falo muito dessa questão da ação, porque o que eu vejo, e eu acho que isso não muda de profissão para profissão, sabe? O que eu vejo, às vezes, é um acumulado de informações, gerando tanta frustração, porque a gente faz mais um curso achando que vai ser ele, né, que vai fazer a gente ganhar mais dinheiro. Mas aí é mais um conhecimento técnico ali específico que eu tô buscando, sem estar buscando esse outro lado, do crescimento da carreira. Quando essas duas coisas não se encaixam, é muito difícil a gente conseguir, poxa vida, deixa eu ocupar esse meu espaço. Então eu falo desde o começo, eu falo, olha, né, você veio aqui nessa live, você veio aqui na aula do curso, seja o que for, mas você tirou o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso nessa vida, né? Porque eu brinco que tempo a gente não compra na banquinha, porque se comprasse, eu ia pra fila. Mas como a gente não compra o tempo na banquinha, já que não compra, se isso é o que a gente tem de mais precioso na vida, usa esse tempo para sair daqui e pensar, poxa vida, o que é que, né? O que é que está me faltando? Qual pode ser essa minha próxima ação? E eu acho que essa aproximação, ela vem quando a gente entende que a gente está preparado para hoje, né? 1% melhor que ontem e 1% pior que amanhã. Essa é a minha visão. Amanhã eu estarei melhor do que hoje. Então, estou 1% pior do que amanhã. Estou 1% melhor do que ontem. E estou pronta para hoje. Pronto, sabe? É claro, né? Partindo do pressuposto que todo mundo tem ali uma formação pelo menos básica. Porque, gente, os conhecimentos a gente vai buscar sempre. Eu gosto muito da questão de pensar na caixinha de ferramentas. Então, por exemplo, aqui eu ensino, são duas metodologias, né? Educação alimentar e nutricional e ensino coaching nutricional infantil. Então, isso está dentro da sua caixinha de ferramentas. Você, né, ensina a parte dos bloquinhos e tudo mais, tem todas as suas terapias aí, está dentro de uma caixinha de ferramenta. Só que se a gente aprende aquela caixinha de ferramenta, né? E a gente não abre para usar
para a carreira, a gente não sabe como faz esse movimento para usar para a carreira, tá errado. É daí que vem a frustração de, nossa, vou largar a profissão, nossa, isso não dá certo. Então, na verdade... Eu tenho trazido até uma abordagem assim, olha, gente, estou aqui para quem já quer ser terapeuta, ter uma carreira e ganhar dinheiro. Se você está só buscando mais um conhecimento, não é aqui. Não é o lugar. O que eu quero é fazer isso alavancar. Por quê? Porque é muito possível viver de terapia. Há 21 anos eu só vivo de terapia. Eu não sei viver de outro jeito. Então, a hora que você tem isso, eu preciso colocar isso em ação para quem também está tendo esse mesmo olhar. Porque senão eu vou ficar ali impulsionando as pessoas que querem mais um curso, mais um curso. Não, porque daqui a pouco elas vão se lamentar por isso. Ninguém quer ficar aprendendo algo, é o que você falou, pondo tempo, aprendendo algo que não vai de verdade alavancar. E, Carol, não tem coisa melhor do que quando a gente vê ali as alunas ganhando dinheiro e resolvendo problemas. Não é muito bom? Meu, você fala que sensacional, sabe? Isso tá funcionando para a vida dela, tá alavancando. Eu falo do mesmo jeito que, enquanto terapeuta, muitas vezes a gente tem que acreditar mais no paciente do que ele mesmo acredita nele. Porque ele já se frustrou, muitas vezes ele já se abandonou, já desistiu. Então a gente tem que fazer esse movimento de acreditar tanto no paciente, de trazer ele para a vida. E com as alunas eu percebo que é o mesmo processo. É acreditar em cada uma delas que está aqui, que assiste, que acompanha, mais do que elas mesmas se veem. Porque às vezes elas ainda não se veem com esse potencial que elas têm funcionando, alavancando o cliente, ganhando dinheiro. Mas a gente vê, porque a gente sabe que isso vai levar elas para algum lugar diferente na profissão, né? Sim, porque sabe que é possível tanto porque já passou por isso, né? Tanto porque viu outras pessoas que passaram, que estavam ali sob seus cuidados, as alunas que já passaram. E eu acho que esse é o ponto, porque a pergunta sempre é, né? Mas é possível para mim? Tá, entendi que terapia dá dinheiro, mas para mim? Entendi que nutrição dá dinheiro, mas para mim vai dar, né? Essa é sempre a pergunta, porque é isso que a gente quer saber. Tá, eu entendi, mas e para mim? E eu falo que esse e para mim, né, é a hora que eu me pergunto, e por que não para mim? Se deu para todo mundo, por que não para mim? Então, né, quando eu falava lá com aquela minha colega que eu disse da graduação, que eu falava assim, não, nós vamos ganhar muito dinheiro, sim, com a nutrição, nós podemos ser bem-sucedidas. E, gente, entenda, né, toda vez que eu falo muito dinheiro, na minha cabeça a única coisa que aparece significa que ou eu estou transformando mais vidas de famílias ou mais vidas de nutricionistas. Isso está muito claro na minha cabeça, está muito claro. Então, se eu transformar mais e mais vidas... Eu e a Vanessa, a gente tem até uma amiga em comum, que é a Dani, né? A Dani é uma coach financeira. Amo ela de paixão, assim. E ela me abriu muito a cabeça com relação a isso do dinheiro. E eu lembro que uma vez que a Dani falou assim pra mim, Carol, se não tivesse limite do quanto você fosse cobrar, quanto vale isso que você faz? Isso de você ensinar como as crianças, né, podem comer bem e tudo mais. E ali na hora, eu acho que eu ainda não tinha tão claro na minha cabeça essa equiparação, né? Ela falou, vai, fala um número. Se a pessoa falar, eu pago quanto você quiser, quanto é isso? E eu falei, nossa, que difícil é pra gente, às vezes, querer valorizar o nosso próprio serviço, né? E foi aquela hora que eu pensei, e por que não poder cobrar mais? E por que não? Porque na minha cabeça, porque, gente, é só a nossa cabeça falando com a gente mesmo. Não é pra mim, né? Não é possível. Ah, deu certo pra outra porque ela tem alguma coisa de especial. Mas na real... Quantificar isso em dinheiro, você gosta tanto de passar isso pra frente, tanto de passar isso em mensagem, que quando você começa a pensar em quantificar isso em dinheiro, você ainda nem olhou pra isso. Porque vale tanto. Você está ensinando... Eu lembro de que meu filho de 10 anos, recentemente, que ele entendeu que eu formo terapeutas que vão ter as pacientes dela e vão ganhar o dinheiro. Mas, mãe, e aí você ensina elas a atenderem. E aí elas vão poder ganhar dinheiro com isso. E elas vão trabalhar de sim, filho. Mas isso é muito legal. Que gracinha. Tipo, sim! E a gente chegar nesse lugar de olha que bacana, né? Quando a Dani pergunta para você quanto vale isso, é até difícil precificar, porque você está pegando um know-how, um conhecimento, algo que é tão incrível e passando adiante para as alunas e acompanhando ali, vem cá, você vai fazer uma vida diferente, você vai ganhar dinheiro com isso. É difícil até precificar.
Muito difícil, porque e eu vejo uma coisa, eu imagino que para vocês, né, terapeutas, tenha muito a ver também como para nós nutricionistas. E eu falo disso com as meninas, tanto alunas quanto aqui abertamente, né? Sobre, eu acho que uma pessoa que vai para a área da saúde, que vai aprender a trabalhar com outro ser humano, ela tem um chamado, muitas vezes, né, que é mais relacionado ao cuidado. Eu acho que ainda que, igual você falou assim, aqui às vezes começa por uma questão pessoal e isso depois transborda, né? Mas para transbordar, você tem que ter algum tipo ali de abertura para o trabalho com o próximo. Então, você tem esse ímpeto de querer ajudar as pessoas. E aí, gente, colocar preço nisso, né? Colocar preço enquanto é ajudar as pessoas é muito difícil. Porque é fácil, beleza, vão vir arrumar minha geladeira, precisa trocar o motor, custa, sei lá, R$ 200. Trocar o motor, custa mais 150 o serviço, tá aqui, tá pago. Isso às vezes é mais palpável. Mas quando a gente vai falando de questões que vão aqui mais dentro do serviço que a gente faz, às vezes não é tão palpável. E a gente pensa, poxa, mas se eu cobrar mais, será que vão querer pagar? Ai, poxa, será que não tá abusivo esse preço, né? Muitas vezes entra no será que eu mereço, né, também. Então, eu acho que na hora que a gente ocupa esse espaço e olha pro serviço maravilhoso que a gente faz, eu conheço o serviço da Vanessa, eu sei o que ela entende, então eu sei quão maravilhoso é, né? Então, quando a gente olha e fala assim, olha a mudança que a gente tem a capacidade de fazer na vida do outro. Olha como a gente pode mudar o rumo das coisas ali na vida do próximo. Por que se esquivar de cobrar? Por que, né, ficar só nesse atendimento para amigos, sem cobrar por isso? Por quê? E aí, a pergunta lá atrás do por que não eu, que eu falei, né? Então, poxa vida, se existem pessoas que serão bem-sucedidas, por que não eu? É uma coisa que eu sempre estou me perguntando. Se existe a possibilidade de fazer algo que eu ainda não fiz, por que não eu ainda? O que me falta saber, o que me falta fazer? Porque é normal, gente, as habilidades para qualquer coisa, e não são só habilidades técnicas, mas também habilidades outras, né, que precisam ser desenvolvidas, a gente vai desenvolvendo com o tempo. E não é assim, eu já conquistei muito do que eu queria, né, mas isso não significa que não tenham coisas para frente para eu conquistar. Então, eu também acho que quando a gente fala de crescimento de carreira, a gente tem que ter na visão que a gente precisa ir comemorando as pequenas etapas, sempre do caminho. Eu fiz muito isso, né? Foi cada criança que eu trabalhei nas escolinhas, eu comemorei. Aquelas de grande sucesso, as de pequeno sucesso, né? Cada escola nova que eu fechei, eu comemorei. Quando eu fiz o movimento de sair das escolas ali, começar a atender também, porque eu tinha as minhas questões de medo também, eu não cheguei nessa parte da história. As nutris que estão por aqui que eu tô vendo, elas até conhecem, mas eu tive um momento que as pessoas, os pais ficavam, Carol, atende meu filho, atende meu filho. Eu falava, não, obrigada, não, obrigada. Eu tava feliz com o serviço que eu fazia dentro das escolas de educação alimentar e nutricional, e o atendimento era uma coisa distante para mim. Quando chegou a hora que eu falei, tá, eu vou aceitar, foi um novo movimento. Beleza, então o que eu não sei sobre isso daqui? E às vezes, né, eu também percebo isso. Às vezes a gente já é muito boa em outra área. Tipo, sem papas na língua. Eu era muito boa no que eu fazia na parte de educação alimentar e nutricional, sabe? Mas eu não era boa ainda em atender crianças. Eu era boa em trabalhar com elas, ensinando sobre alimentação em grupo, mas entrar num atendimento individual com pais e crianças, eu não era boa ainda. Então a gente também ter essa visão de que pode ser que a gente já foi muito boa em algo, e a gente vai ter que aprender para o próximo. Beleza? Mas isso não tira todo o mérito seu de trás. Você... Poxa vida, quantas habilidades eu não ganhei com aquilo, sabe? Então, se você vem, às vezes, de uma outra profissão, né? Não sei se por aí isso acontece, mas aqui às vezes acontece. Vim de outra área da nutrição. Eu falo, gente, você já percorreu um grande caminho. Porque, eu não sei nada sobre isso. Pera lá. Você pode não saber exatamente ainda como atender uma criança. Você pode não saber exatamente ainda como ser terapeuta. Mas você tem habilidades de comunicação, às vezes que você já desenvolveu, né? Tantas outras coisas. E isso, você não exclui, você não taca no lixo. Exato. Tudo vai somar para agora. Sabe, eu tenho um caso de uma aluna, a Fran. Ela entrou em janeiro para o programa de formação de terapeutas. E ela nunca foi terapeuta. Então, ela nunca estudou terapia. Ela era vendedora.
E um pouco antes de entrar para o programa, ela teve uma pousada, ela foi empreender. Então, ela teve uma pousada em Florianópolis, só que com a pandemia, a pousada teve que ser fechada, enfim, ela ficou com as dívidas, aquilo não aconteceu. E ela disse que quando ela se inscreveu para o programa de terapeutas, ela já tinha começado a estudar um pouco de reiki. E ela falou assim: bom, eu sei vender, porque ela já tinha trabalhado com vendas muito tempo, e eu só preciso de um produto bom. E aí eu vi que esse produto era bom. Então ela já vinha com essa visão de eu vou pegar isso e vou pôr para fora. E aí ela começou a estudar, começou a praticar, começou a atender pessoas. Isso foi 24 de janeiro que ela entrou na formação. Ela hoje está com uma renda de 6 mil reais. Uau, olha só. Aprofundou, transformou em trabalho, saiu vendendo e como o método vai lá e resolve, ela sabe vender, a gente também trouxe para ela como fazer a venda, como desenvolver essa habilidade para a área da terapia. Pronto. Então, o que ela já sabia somou demais com o que ela tem agora. E aí volta nisso, né, Carol? O que a pessoa não sabe que ela pode desenvolver para ser uma profissional boa e bem paga. E mais, tudo que cada um percorreu até aqui é fundamental para fazer a diferença no trabalho que vai entregar. Então, Total. não importa o que você fazia antes, de que maneira você fazia antes, mas você já fez algo. Isso é importante, vai somar. A gente já percorreu um caminho. Sim, porque é exatamente assim que eu vejo, sabe? A gente só tá somando. A caixinha lá das ferramentas, não só pensando em ferramentas de atendimento, né? Mas as minhas habilidades também. Então, no que eu sou boa, o que eu já desenvolvi. E aí, quando a gente pensa nisso e volta lá naquela questão do tipo, será que comigo, né? Será que comigo dá certo? Será que não é só com o outro? A minha pergunta sempre é, por que não eu? Eu acho que isso faz muita diferença numa carreira de sucesso. Porque se a gente olha e fica, não, é só pro outro, realmente tá difícil, pandemia, minha cidade é pequena, minha cidade é grande. Porque, né, cada um tem a sua própria desculpa, é a desculpa do seu ambiente. Então, minha cidade é pequena, minha cidade é grande, tenho pouco tempo de formada, tenho muito tempo de formada. Enfim, cada um vai ter os seus poréns, gente. Isso não significa que eu não tenho os meus, tá bom? Porque os poréns, eles vêm na cabeça de todo mundo. Eu falo que esse tal do medo, ele é assim, ó, ele começa igual um sussurrinho, assim, no seu ouvido, aí ele vai sussurrando, e quanto mais você vai dando ouvido pra ele, quando você vê, ele grita e te paralisa. Você não vai, você não se mexe. Então, na hora que ele começa assim, eu falo, meu filho, por que não eu? Pera lá. Deixa eu ver. Porque é possível. Opa, eu tô vendo, sei lá, que a Vanessa conseguiu, tô vendo a história dessa moça que a Vanessa contou, né? Por que não eu? O que eu tô fazendo aqui? Calma lá. E aí, eu acho que esse movimento de questionamento sempre, e esse é um movimento que ele serve para várias coisas, a gente usa esse questionamento também, às vezes até em atendimento, né? Porque eu ainda não estou conseguindo com os pacientes o que eu quero ali, às vezes está me faltando uma técnica, está me faltando uma estratégia que eu talvez não tenha ainda, né? Então, quando eu começo a olhar e questionar isso, eu vou buscando aquilo que me leva para esse lugar, que é o lugar de sucesso de cada um. Porque o sucesso também é uma coisa muito, como que eu vou dizer? É abstrata, né? O que é o sucesso para mim? O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para a Tamiris que acabou de entrar? Para a Juliane? Cada uma tem o seu ponto de sucesso. Então, às vezes, sucesso para algumas vai ser lotar agenda, sucesso para outras vai ser trabalhar meio período. Cada uma vai ter o seu local de sucesso. Mas, primeiro, saber qual é o seu local de sucesso, né? E tudo bem se o seu local de sucesso muda com o tempo. Para mim, lá no começo, Vanessa, qual que era o meu lugar de sucesso? Quando eu estava lá nas escolinhas, e eu saí de uma escolinha em um ano para 6 no outro. 6 ou 7. Saí para 6 e depois que aumentou, foi isso mesmo. E aí, com o tempo, eu falei assim, gente, tá vendo isso que eu faço? Isso daqui podia virar uma empresa. Eu tinha muito o meu local de sucesso. Vai virar uma empresa. Eu vou ter uma gerente em cada local desse país. E aí, essas gerentes vão ter outros nutricionistas trabalhando naquela região. E eu vou levar esse método que eu criei aqui para trabalhar com as crianças para esses lugares. E elas vão poder, né, coordenar e vai ser um negócio grandioso. Então, esse era o meu local de sucesso. E eu fui trabalhando aqueles primeiros anos para isso. Quando eu comecei a atender uma ou outra criança aqui ou lá, eu pensei, poxa, eu vou levar esse tipo de atendimento para esse local de sucesso também, para essa construção de empresa que eu já até vinha fazendo.
Até que teve um dia que eu olhei e falei assim, tá, como vai ser isso? Porque aí, na hora que começou a ter as meninas, eu tive uma menina lá em Ribeirão Preto, né, uma Nutri em Ribeirão, tive uma em Curitiba, uma em Santos. Eu falei, tá, eu preciso ficar viajando para esses lugares, para coordenar de perto, né? Aí eu fui colocando as coisas que estavam acontecendo. No longo prazo, esse não é o meu local de sucesso pessoal. Porque eu não quero ficar pegando avião de um lado para o outro, né? Essa não é o que eu quero. Tipo, a minha vida pessoal vai ser ter, apesar de eu não ser mãe ainda, mas vai ser ter um pequenininho perto, tá juntinho dele, né? E não é isso que eu tô desenhando. Aí é a hora que a gente para e se pergunta mesmo, o que eu quero com tudo isso? E o que eu queria, que eu senti ali, era poder atingir mais crianças. Por que eu queria crescer tanto a empresa? Para todos os lugares. Porque eu queria atingir mais crianças. Maravilha. Dá para fazer isso de outras maneiras. Então a gente se perguntar também, essa maneira que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo, é a única maneira de se fazer isso? Acho que essa é uma pergunta que, sabe, vale a pena quem está aí anotar e se fazer. Porque foi a pergunta que eu me fiz. Poxa, ter essa empresa com várias nutris em vários locais é a única maneira de conseguir levar essa nutrição diferente para essas crianças? E aí foi naquela época que eu comecei a dar cursos para nutricionistas. Eu falei, o que eu preciso? Eu preciso de nutricionistas que saibam disso. Elas precisam ser minhas funcionárias? Não precisam, né? Ah, então tá. Então faz muito sentido. Existe uma outra maneira de eu cumprir aquilo que eu queria muito, né? De eu continuar a poder ganhando meu dinheiro por aquilo também. E de a gente chegar em qualquer lugar. E eu pensava só no Brasil naquela época, hoje eu tenho aluna já que está em, sei lá, Canadá, África, Portugal. Então, eu acho que quando a gente começa a se fazer mais perguntas, sabe? As coisas começam a tomar caminhos diferentes. Porque esse é o problema, a gente se pergunta pouco, a gente, sei lá, a gente avalia pouco a nossa carreira. A gente só fala, ah, não tá dando certo, tá ruim para todo mundo, bora lá. Enquanto tem um monte de gente que tá surfando uma onda. Exatamente. Não, essas perguntas são essenciais, porque ela vai colocar exatamente o que está faltando para eu conquistar aquilo que eu quero. E às vezes a gente começa, eu lembro quando eu comecei me formando em fisioterapia. E da fisioterapia eu fui me especializando e fui para a terapia em si. E o que eu tinha para mim de ambição? Atender meus pacientes, ter um consultório, ajudar as pessoas, ganhar meus 2.000 por mês. E era isso que eu pensava. Depois, conforme eu fui trabalhando, estudando, eu fui vendo que era tão libertador ouvir de uma pessoa. Eu fiquei anos com essa dor e agora a minha vida melhorou. Eu fiquei anos sofrendo esse problema, ninguém nunca falou isso pra mim. Falei, gente, não vai ser por falta de informação que as pessoas vão ficar travadas, né? A gente precisa, eu preciso levar isso para mais pessoas agirem com o paciente, resolvendo o problema de fato e levando ele para uma vida com movimento. Porque quando a gente fica lá se assistindo estagnada, e aí me veio essa vontade de ensinar outras pessoas a fazerem isso. E quando eu fui ensinando outras pessoas a fazerem isso, um pouco antes de ensinar, eu trouxe um movimento grande para a minha vida profissional, quando meu ex-marido teve uma dificuldade financeira. Então, aqueles 2, 3 mil por mês, eles já não supriam mais a minha família, a minha casa. Ficou faltando ali entrada. E eu descobri que eu fui de 2, 3 mil reais para 20 mil reais como terapeuta em 6 meses. Falei, nossa, por que só na dor ou só no movimento de necessidade eu descobri que eu podia ganhar tão bem profissionalmente? Não! Por que a gente não pode fazer isso no movimento ativo? Por que eu não posso mais? Por que eu não posso ensinar as terapeutas que estão começando? Gente, dá! Ó, dá. Eu falo aqui em 5 mil, mas dá muito mais do que isso conforme elas vão se dedicando e crescendo nisso. Dá, é possível. Não espere você passar por uma necessidade. Não espere a sua vida degringolar para você ver que você pode alcançar mais na sua carreira, na sua profissão. Tem um impulsionador aí da necessidade, mas e se eu for usar como impulsionador, isso que você trouxe agora, Carol, o meu lugar de sucesso? Como que você se vê, né, profissionalmente reconhecida? Como você se vê levando a tua mensagem para o mundo, ajudando pessoas, que cada uma que esteja aqui assistindo, seja da área da nutrição ou da área da terapia,
possa se fazer essa pergunta. Como você se vê nesse lugar de sucesso? E isso ser um impulsionador de histórias reais para que você alavanque a tua carreira. E não ficar esperando uma dor, uma perda para acreditar que você pode ir mais além. Total. Isso me lembrou uma pergunta que teve esses dias nos meus stories, sabe, Vanessa? E a pessoa, ela me perguntou assim, se você pudesse ter uma única coisa, o que seria? Aí eu ia até responder assim, né? Aí eu mudei o tom. Aquela pergunta ficou na minha cabeça um tempo. Às vezes, gente, vocês fazem umas perguntas nas caixinhas de perguntas, vocês acham que a gente só sai lá e vai respondendo, né? Mas tem umas perguntas que a gente fica matutando um tempo, assim, que mexem com a gente também. E aí a minha resposta foi, olha, e aí, gente, independentemente da crença religiosa de cada uma, tá? Mas pensando em natureza, pra mim, Deus criou o céu, a terra, o mar, o ar, a água, o fogo, os passarinhos, os animais, criou as flores, as árvores. Existe tanta abundância. Por que eu tenho que pensar em pouco? Por que eu tenho que me contentar com uma única coisa? Por que eu tenho que me contentar com uma agenda de poucos pacientes? Me contentar em cobrar pouco? Por quê? Porque não é assim que, quando a gente olha a natureza é. E aí, isso é um exercício, sabe? Eu acho que é importante para nós, porque a gente aprende a viver com pouco. É possível? É possível, né? Você falou lá, tava com uns 2, 3 mil, isso supria as minhas necessidades, juntando com o do marido, mas do nada eu vejo que eu posso 20. E aí na hora que você fala pra mim, eu vejo que eu posso 20, eu não tô vendo você, assim, nas Maldivas, não é isso que eu vejo. Eu vejo você, poxa vida, ela devia atender um tantinho de gente assim, e do nada ela começou a atender um tantão de gente assim, provavelmente cobrando um pouco mais, com mais qualidade, então entregando mais qualidade no próprio atendimento. Por que não fez antes, sabe? E a gente só percebe quando ou a gente chega lá, ou quando a gente escuta. Então eu espero que quem esteja escutando tenha, assim, ligue, né? Por favor, liga isso. Que é justamente aquilo que eu falei. Às vezes a gente não aproveita as oportunidades que vão aparecendo na nossa frente. E eu acho que essa é uma oportunidade de vocês pensarem diferente. Quem sou eu para dizer que, né, estou super certa no que estou falando, mas pega disso tudo, dessa conversa, e fala o que serve daqui para mim. Tá, vai, eu nem acreditei tanto nessas perguntas aí que a Carol e a Vanessa falou, mas deixa eu me fazer, vai que sai alguma coisa disso. Deixa eu testar. Gente, custa nada, testa, depois vocês contem aí para nós, porque esse local da carreira, né, de sucesso, ele vai vir de uma série de questionamentos, conhecimentos e ação. É isso que eu vejo. Você precisa se perguntar o que você precisa, ir atrás do que você precisa, né? Porque a gente não nasce sabendo. Então, você vai ter que adquirir aquele conhecimento. Preferencialmente, se você tiver um mentor no meio desse caminho, isso acelera o processo em alguns anos, eu diria, né? Talvez até em décadas. Então, se você tiver alguém que já chegou lá, ou que saiba te levar até lá, né? Cola nela, para você poder ir um pouco mais rápido. Eu acho que isso também foi uma coisa que me deu velocidade, que eu acabei não falando, mas nesse caminho aí da minha história, quando, tipo, eu cheguei ali, né, na questão das escolinhas, comecei a fazer os atendimentos, não vou me adentrar na parte do atendimento, porque eu tive o mesmo problema que eu tive lá no começo, de não saber como lidar com a criança, eu tive no atendimento, e dali que saiu uma das outras metodologias que eu ensino também, mas eu quero ir para o próximo passo, que foi quando eu falei, vou trabalhar com as Nutris, vou começar a ensinar isso, né, então eu não quero mais ter aquela empresa, mas eu também não quero abandonar esse sonho. Então, eu vou começar a ensinar o que eu faço. Mas eu não sabia nada sobre como ensinar, né, o que eu fazia, no sentido de, assim, qual vai ser a plataforma que eu vou utilizar, qual vai ser o caminho. E eu fui procurar mentoras que pudessem me ajudar com isso. E, nossa, isso me deu uma grande velocidade, né? Isso possibilitou que eu aprendesse com erros e acertos de outras pessoas. Então, de verdade, para mim, assim, quando eu posso ouvir a história de alguém, seja ela do nicho da nutrição ou não, eu paro, sento e fico pensando, o que é que eu posso aproveitar dessa história para mim, né? Porque, na verdade, essas pessoas estão vivendo a vida que eu talvez queira chegar ali. Eu quero estar mais perto dela. Eu entendi que ele já chegou num local que eu ainda não cheguei. Não porque eu não posso, mas porque eu ainda estou no caminho. Vamos acelerar meu caminho aqui? É tipo, quando você dá a mão, puxa.
Então, eu acho que isso também, assim, acelera um pouquinho essa questão do crescimento de carreira. E se tem uma outra coisa que eu falo por aqui também, que eu acho que é essencial, que sem isso, talvez sequer a gente tivesse ter começado essa live, sabe, Vanessa? Que você precisa acordar e trabalhar feliz. Então, eu tenho, pra mim, assim, eu lembro, gente, eu vou contar a verdade, assim, né? Eu não sou a pessoa do milagre da manhã. Eu sou uma pessoa muito mais matutina, assim, né? E eu acordava para ir trabalhar com as crianças felizes. Tipo, eu acordei hoje um pouquinho mais cedo do que eu tô acostumada para mim fazer essa live, feliz, sabe? Tipo, para mim, esse é o meu local de felicidade. Então, eu acredito também que quando eu vejo as minhas alunas com mais sucesso, mais rápido, que vem aqui nas lives, e talvez você veja isso nas alunas também, elas têm uma coisa diferente que elas falam, quando elas entram aqui, eu até vejo, assim, no olho, sabe? Na hora que elas começam a falar das crianças, elas falam assim, Carol, porque aí mudou isso e aquilo. Eu tenho uma aluna que ela chega até assim, eu falo pra ela que ela parece que ela até mexe, sabe? A Camila, que eu vi que passou aqui agora há pouquinho, ela fala assim, porque quando eu trabalho com criança... Então, ocupa esse seu local de felicidade do trabalho, porque assim, você pode fazer o que você quiser nessa vida, sabe? Existem muitos trabalhos pra gente fazer. Então, ser nutricionista é um, ser terapeuta é outro, né? A gente tem muita coisa que a gente poderia fazer. Se você escolheu essa profissão, e assuma como profissão, né? Mas se você escolheu isso, faz feliz, faz com entrega. Porque eu acho que não tem nada mais pesado do que a gente acordar todo dia e trabalhar 8, 10 horas por dia, sei lá, quantas horas cada um trabalha. Mas você ir trabalhar, sabe? E falar, é isso. É para pagar boleto? E tá tudo bem, se você tá no momento de pagar boleto, gente, tá tudo bem, os boletos também chegam aqui e a gente precisa disso, né? A gente precisa, não vamos, né, menosprezar a importância da gente ter um trabalho, ganhar o dinheiro para honrar as nossas contas. Mas se pode ser mais, por que não? Essa é a pergunta, por que não? Se hoje você tem condições de fazer mais, por que ainda não? Por que hoje não? Então, enfim, se eu pudesse, né, deixar aqui a minha visão sobre isso. Nossa, Carolzinha, somou demais, assim. Eu tinha certeza, né? Porque eu vi teu trabalho e achei incrível. E poder falar com essa qualidade para as profissionais que querem se diferenciar e saber que existe esse lugar de carreira, esse lugar de sucesso, esse lugar que vai trazer independência, esse lugar que vai te pôr como dona da tua vida. Se é o que você deseja enquanto profissão, por que não hoje? Né? Para mim, assim, porque não eu, a gente vem sempre falando nisso, e porque não hoje é essencial para sair do transe. Sair desse transe sem ser por uma necessidade da vida, sair desse transe sem ser por uma dor, sair desse transe simplesmente porque você está a fim de fazer tua vida acontecer com muito mais amplitude. É muito legal você ser uma profissional que as pessoas admiram. É muito legal você saber que você entrega algo de valor para as pessoas e que você vai receber depois, proporcionalmente ao valor que você gera. Quantas vidas eu transformo, quantas vidas eu recebo financeiramente esse valor. Então, acho que isso tanto no meu nicho quanto no nicho, né, da Carol e de todo mundo que está aqui, a gente trabalha com vidas. Então, quantas vidas eu transformo é quanto eu gero de valor para mim e para outra pessoa. Carol, quero te agradecer demais por ter querida, a live comigo, da gente estar trazendo. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa, sabe, realmente ter mais encontros assim, onde a gente possa, enfim, falar daquelas coisas que não são faladas geralmente, né, Vanessa? Então, eu vejo o seu trabalho como um trabalho muito lindo, porque não é simplesmente levar a técnica, né, para as pessoas, é levar também uma profissão. E eu sinto que em vários nichos falta isso, falta profissional, sabe? Então, galera, cola na Vanessa, ela é maravilhosa, já fiz terapia com ela já e tudo mais. Ela tá aí formando o pessoal, né? Eu vejo que
esse local de espaço que vocês podem ocupar, gente, é de vocês. Então, né, ocupem ele e se façam as perguntas que vocês precisam para chegar nessa carreira de sucesso que vocês querem. Esse é o caminho. É sem muito segredo, sem muito hack, é com muito trabalho, né? Mas com um trabalho direcionado. É isto. E, Vanessa, eu agradeço por estar aqui, de verdade. Se precisar uma outra vez, me chama, adoro bater papo, porque eu vejo que, assim, toda vez que eu posso dividir um pouquinho da minha história também, eu reaprendo, né? Então, muito obrigada, gratidão. Ah, obrigada, aprendi muito aqui também com você hoje, Carol. Um beijo Ó, enorme. beijo para todo mundo, gente. E até Tchau, já. tchau. Tchau.